Obrigado, Naila. Obrigada, Roberto. Oi, desculpa atrás, eu estava lá vendo o pôster dos jovens lá, fazendo avaliação. Bom, a gente vai falar do mapeamento da população trans do Estado de São Paulo. Foi um estudo feito com financiamento de uma emenda parlamentar e do Centro de Referência de Treinamento de AIDS, e foi um estudo feito com a Unifesp e o CRT AIDS. E eu não pus slide especial, mas não tenho conflito de interesses. O objetivo do estudo, na verdade, é conhecer as condições de vida, saúde da população trans na Baixada Santista. Tá? A gente vai depois ampliar isso para o resto, para outras regiões do estado, mas a gente começou pela Baixada Santista. A nossa população-alvo era a população trans maior de 18 anos, tá? Que morava, definitivo temporariamente, estudava ou trabalhava em um dos municípios da Baixada Santista. A gente teve 403 pessoas cadastradas e a gente fez o cadastro via online, tá? Fazendo divulgação junto às ONGs, junto aos serviços, etc. Tal, as pessoas se cadastravam online. E dessas pessoas que se cadastraram, 283 concordaram em participar, e a nossa amostra final teve 237 entrevistas quantitativas e 14 entrevistas qualitativas. Porque, como ficou óbvio, a gente tinha uma parte do estudo que era um estudo feito com um questionário dirigido, fechado, e uma parte do estudo que foi feito com entrevistas qualitativas. Tá? Bom, as cidades eram essas, obviamente, a amostra tentou seguir a representatividade do tamanho da população. Tá? A idade das pessoas que participaram, 65% tinham até 29 anos de idade, muito provavelmente por causa do modo de captação que a gente adotou. Tá? Com relação à raça-cor, 51% eram pessoas brancas, né? 27% pardas, 18% pretas, né? E 3% amarela. E tinha 1 ou 2 indígenas só. Que não ficou muito diferente da população em geral. Bom, com relação à identidade de gênero, a gente tinha 42% de mulheres que se classificaram como mulheres trans ou travestis, 37% de homens trans ou que se classificaram como pessoa trans masculina, e a gente tinha 20% de pessoas não binárias. Tá? Esse dado eu acho interessante, que é a idade que a pessoa se percebeu como uma pessoa trans. Né? Então, vocês veem que a maioria das pessoas se percebeu como uma pessoa trans muito novinha. Embora eu questione o nosso próprio dado, que ali tem que ela se percebeu como pessoa trans com menos de 10 anos. Ela percebeu que tinha alguma coisa que não batia com o gênero dela. Acho um pouco provável que ela tenha entendido com menos de 10 anos que ela era uma pessoa trans. Mas se a pessoa colocou esse relato, que ela, desde pequena, tinha vontade de ser menino ou de ser menina, ou que era uma coisa que era incongruente com o gênero atribuído ao nascer, a gente considerou como sendo a percepção dela. E a idade que iniciou a transição social. A transição social que a gente fala é a questão do vestuário, do comportamento, de se apresentar como uma pessoa deste gênero ou daquele. Tá? Também é relativamente precoce, embora a gente tenha algumas pessoas que iniciaram bem tarde. Tá? Bom, a gente tem que 64% das pessoas têm segundo grau completo, né? 7% primeiro grau incompleto e 13% primeiro grau completo. A gente, com essa coisa da aprovação automática, perdeu um pouco o impacto da escolaridade enquanto marcador social, né? Mas, enfim, a maioria das pessoas não tinham religião ou eram agnósticas, e 23% candomblé, 6,3% espírita, e assim vai. Né?
Aqui a gente tem uma porcentagem de evangélica que é muito menor do que na população geral, provavelmente porque a igreja evangélica, a maioria delas não aceita diversidade. Tá? Com relação à renda, 67,9% das pessoas que responderam à entrevista declararam possuir renda. E 32% não tinham nenhuma renda. Tá? Das que declararam rendas, a gente tinha 14% praticamente até R$ 660 e 32% até R$ 1.320. Então, a gente tinha 32 mais 14, 46% de pessoas que ganhavam até um salário mínimo. E depois a gente tem até 2 salários mínimos, 24%. Então, a imensa maioria dessa população tem uma renda bem baixa. E quando questionada se perguntar se era difícil encontrar emprego, esse laranjinha é a resposta sim. Para a maioria das pessoas é difícil encontrar emprego. A gente fez um questionário que também perguntou sobre outras doenças, tá? Que a gente resolveu introduzir, porque a gente tem pouca informação sobre isso para a população trans. Os inquéritos geralmente investigam HIV e doenças sexualmente transmissíveis, e a gente resolveu investigar doenças crônicas também. Então, a gente teve 6,8% de hipertensão, 3,8% de diabetes, 11% de colesterol alto, 19% de asma ou doença respiratória e 3,8% de doença do coração. A hipertensão e diabetes estão com prevalência alta, mas a gente tem que lembrar que 60 e tanto por cento da população tem até 29 anos e essas doenças costumam aparecer mais na maturidade, tá? Bom, questionada se era uma pessoa com deficiência, algumas pessoas que agora no 4, 3, 7, 17, 18 pessoas responderam que sim. Tá? E dessas pessoas, questionadas qual era o tipo de deficiência, 61% relatou deficiência intelectual, 22% física, 11% visual e 5,6% auditiva, e para 77,8% dessas pessoas, a deficiência atrapalhava bastante sua vida. Esse dado eu acho super impactante, porque questionada sobre se tinha insegurança alimentar. Insegurança alimentar é definido pela certeza que você pode obter as 3 refeições ao dia, tá? Ou no mínimo 2. E 63% da amostra respondeu que sim, que tem segurança alimentar. E 36% que não. Quanto ao grau de insegurança alimentar, 46,7% era leve, 21% moderada e 32% grave. Então, se a gente fizer 32 mais 21, 53% insegurança alimentar moderada a grave. E quando a gente junta as coisas, a insegurança alimentar e nutricional está relacionada com dificuldade para encontrar emprego, com renda menor do que um salário mínimo e com falta de apoio familiar. Tá? Esse negocinho é espertinho, né? Ele está me obedecendo. É que eu sou super atrapalhada com ele e esse daqui é uma gracinha. Bom, com relação ao uso de hormônios, tá? 18,5% não usa e não pretende usar. 27% não usa, mas pretende usar. E 50% diz que sim, obrigada, que sim, que usa e que continua usando. Mas enquanto não melhorar a umidade do ar, minha voz não vai voltar. Tá? E 9,7% fez uso de silicone industrial, que é relativamente baixo também por causa da faixa etária, né? As mulheres trans mais jovens usam menos silicone industrial que as mulheres trans antigamente usavam. Tá? Agora, aqui tem uma coisa importante, que a gente tem um número grande de pessoas que não usa, mas pretende usar, e que talvez não consegue usar por que motivos que a gente vai discutir depois, né? Fez ou pretende fazer cirurgia relacionada à sua identidade de gênero? Então, 16% não fez e não quer fazer, 57% não fez, mas pretende fazer.
3% não sabe e 22% já fez. Mas esses 22% não é para ficar animadinho, achando que a gente está com essa corda toda, já fazendo, que 22% já fizeram todas as cirurgias que queriam para redesignação sexual. 22% é tudo. Todas as cirurgias, tá? Pode ser feminização facial, pode ser implantação de prótese, pode ser mastectomia masculinizadora, todas as cirurgias. Bom, e o que é ruim para nós aqui, quando eu estou falando, nós estou falando do SUS, que eu trabalho, tá? É que a gente tem, onde ele realizou a primeira cirurgia, 77% das pessoas que fizeram a cirurgia realizaram em um hospital ou clínica particular, tá? Só 18,9% realizaram através de hospital ou clínica pública, tá certo? E 3,8% em outro local. Então, a gente tem, aqui, eu vou rápido porque eu tenho só 15 minutos, mas 80% das pessoas que fez ou quer fazer, quem fez, a maioria no particular. E o processo transexualizador do SUS, então, é insuficiente para atender essa demanda. E é importante para a saúde mental, enquanto eu não fizer cirurgia, não quero me relacionar com ninguém, e eu vou passar com relação à orientação sexual. Heterossexual, 77% das mulheres trans, 50% dos homens trans. Bissexual, 30% dos homens trans, 10% das mulheres trans. Pansexual, 15% de homens trans, 8,8% das mulheres trans, e as pessoas não binárias são quase 45% pansexuais e 40% bissexuais, né? Então, é interessante, mas tem tudo a ver para as pessoas não binárias, né? Aqui a adesão ao preservativo é baixa e, como na população cis, para parceiro fixo é menor do que para parceiro casual. Já trocou o sexo por o dinheiro, ou alimentos, outras coisas assim? 82 pessoas disseram que sim, tá? E, quando questionadas se usou camisinha com os parceiros comerciais, só 26% respondeu que usou sempre ou na maioria das vezes, tá? Aqui é para discutir a baixa cobertura de Papa Nicolau para os homens trans, que têm dificuldade de acessar atendimento ginecológico. E eu vou à testagem para HIV, a gente teve uma prevalência de 11%, 9%, que é baixa com relação aos estudos que a gente tem por aí. A gente tem um estudo nas capitais brasileiras que detectou mas aí era só com mulheres trans e aqui está tudo misturado. A gente detectou uma sobreprevalência de 36,7% em mulheres trans, tá? A PrEP, poucas usaram, a PrEP, menos ainda usaram, tá? Então, a gente precisa, de novo, o serviço ficar mais eficiente com relação à prevenção, alcançar essa população. E eu tenho 1 minuto. A incidência de sífilis também é alta, tá? Em 155 testes, 27 positivas. Cuidados com a saúde mental. Eu quero falar um dado super importante aqui. Automutilação em algum momento da vida, 44%. 31% nos últimos 12 meses. E, em algum momento da sua vida, você desejou morrer ou tirar a própria vida? 75,7% responderam que sim. E, nos últimos 12 meses, 54,5% responderam que sim, que é um impacto muito grande, eu acho, se a gente vê o relato sobre tentativa de suicídio. Na vida, 45,5% já tentou suicídio alguma vez na vida, que é um índice altíssimo, e 35,5% tentou suicídio nos últimos 12 meses. E é óbvio que tudo isso está ligado às dificuldades das condições de vida, à discriminação, ao preconceito
e o quanto é difícil para essa população se inserir nessa sociedade. Tá? E eu vou andar depressa. Rede de apoio. Família, quando a família dá apoio é uma coisa importante, e elas dizem, né, a pessoa que tem apoio familiar não vai para a rua e tem muito mais oportunidade. E eu tenho que parar quando a gente fala se ela se sentiu discriminada e por quê. 62% refere que é por ser trans, 15,6% por causa da cor, porque sou pobre, porque uso drogas. E assim vai, tá? E as agressões que sofrem no próprio serviço, na recepção, etc. E tal. Bom, e eu tenho que parar, mas o que a gente acha importante dizer é que a gente tem que treinar, capacitar, habilitar, não sei qual é o termo politicamente correto, os serviços para atender essa população com equidade, sem discriminação, para que elas possam fazer adesão, para que a gente possa dar uma melhor qualidade de saúde, pelo menos, para essa população. Tá? E vou parar, senão ele vai ficar bravo comigo.